Acho que melhor sentar. E acho que a gente faz depois. Saque sentado no chão. Podemos então? Eles vão se sentir melhor, acho que depois no filho tira no vídeo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa de Deus. É com grande satisfação que hoje vamos receber uma notícia super esperada por todos, né? Que foi essa parte que o Vaticano fez a investigação, se tinha algum impedimento quanto à questão para a verificação do Februna, e não tem. Em outras palavras, no dia a dia que a gente entende, é um ficha limpa, digamos assim. Eu gostaria, primeiramente, de deixar a palavra para o Paulo, que é nosso pároco aqui da cidade, para que vocês pudessem as primeiras palavras sobre o CCA. Em seguida, o Frei Alex, e no final, vamos escutar também o Dom Mário. Com a graça de Deus e a presença de cada um de vocês, nesse momento muito bonito da nossa caminhada como igreja na questão da beatificação do nosso querido Frei Bruno, e de longa data com as romarias e iniciativa da família Vaz, Padre Luiz, e nesse mesmo local, há 1 ano e meio mais ou menos, né? Com a presença do Senhor no dia da sua posse aqui, nesse mesmo recinto da catedral, o Dom Mário, uma das suas primeiras palavras na sua posse, dando esta abertura como bispo diocesano, os primeiros passos, documentalmente falando, né, para que pudesse chegar até as mãos do Papa e das comissões lá no Vaticano, e hoje, nesse pequeno, grande tempo, que nós podemos assim dizer de espaço, de tempo, nesse mesmo local nós estamos acolhendo a vocês e dando esta grande notícia da documentação que veio do Vaticano, abrindo as portas, dizendo que o nosso Frei Bruno está tudo ok para que se continue esse processo de beatificação. Então, agradecendo ao bom Deus, a todos aqueles e aquelas que tiveram a iniciativa de começar esta romaria, e em particular a pessoa do nosso bispo, Dom Mário Marques, que com a sua abertura, a sua generosidade e a carta que o fez como bispo, é o que nós também estamos hoje tendo esta alegria. Caso contrário, talvez esse momento teria ainda sido adiado mais, né? Então, passando a palavra e agradecendo ao Senhor por essa generosidade da sua parte também. Frei Alex, por gentileza, É um contentamento muito grande, não só para a Diocese de Joaçaba, mas para toda a família franciscana, podemos celebrar esse momento. Padre Paulo lembrava que há muitos anos já vem sendo cultivado no coração dos fiéis um carinho especial por Frei Bruno e o reconhecimento da sua santidade. Nós apenas queremos organizar esse processo para que a igreja possa de fato reconhecer Frei Bruno como modelo de vida e de virtudes para todos nós que somos cristãos. Muitos passos já foram dados e nós, nesta caminhada de organização do processo de beatificação e canonização, esperávamos com muita ansiedade o momento quando o Vaticano nos desse de fato o sinal verde para continuarmos os nossos trabalhos. Nós apresentamos em dezembro o pedido e logo em seguida veio a renúncia do Bento XVI e depois o processo de eleição do Papa Francisco. E claro, toda a estrutura do Vaticano estava voltada para a nova organização da igreja, e no nosso coração nós imaginávamos que a resposta do Vaticano fosse tardar para chegar, talvez janeiro, fevereiro do próximo ano. E com muita alegria, com surpresa, recebemos essa notícia de forma bastante adiantada. Então, para nós é motivo de alegria, não só por essa notícia que chegou de forma inesperada e feliz, mas também porque de agora em diante podemos dar os passos necessários na continuidade da organização desse processo. Eu, como bispo diocesano da Diocese de Joaçaba, me sinto muito feliz por poder estar participando
desse processo, desta caminhada, desse acontecimento. Como já o Frei Alex acabou de comentar, em dezembro deste ano que passou, nós enviamos a solicitação, mais precisamente depois dos outros procedimentos anteriores, um consenso dos bispos catarinenses na aceitação de que nós pudéssemos encaminhar a papelada. Isso eu fiz no mês de dezembro e nós estávamos no aguardo desse documento, provavelmente lá para o início do ano que vem. E por surpresa, o cardeal Amato, que é da congregação das causas dos santos, o responsável, me respondeu, então agora, nesses dias, dizendo que está aberto para nós as possibilidades de continuar o processo e que a Igreja, o Vaticano, reconhece, ao analisar todos os critérios necessários com relação à vida do Frei, que nada tem em contrário. Por isso nós chamamos de nula osta, ou seja, nada consta, é o documento que veio, que nada consta contrário a Frei Bruno, no sentido de darmos continuidade ao processo ao qual será necessário, então, os outros passos para os seus encaminhamentos que faremos depois dessa resposta em relação à sua beatificação. Muito bem. Então, agora deixamos as perguntas livres para quem quiser se manifestar e fazer a sua pergunta. Mário, demais. A informação que o público quer saber é aquela assim, o que foi feito então, digamos, o que eram esses documentos que foram apresentados. Todo mundo acha que às vezes vai levar 50, 40 anos para ser, mas pelo que a gente vê está sendo um processo realmente rápido. O que foi apresentado por primeiro e agora o que vem na sequência em relação àquela questão de milagres, comprovar? Nós podemos dar assim como a história um pouco até o presente momento. Evidentemente, as romarias que foram realizadas ao longo desses anos foram marcantes e importantes, porque foi crescendo, diríamos, o sentido do aspecto da santidade, das devoções das pessoas com relação a Frei Bruno. Com a minha chegada, minha posse nessa diocese, logo na primeira entrevista e coletiva que tivemos, me solicitaram como que vai ser a questão Frei Bruno. Disse, estou aberto plenamente para que possamos abrir o processo necessário e estou aberto à ordem dos frades menores, porque por ser um frei, ele está ligado à ordem dos freis, então o início, a solicitação para o bispo diocesano deve vir dos superiores dos freis, e isso veio então a solicitação, porque eu dei a abertura verbalmente. Em seguida também fiz o documento inicial dizendo que eu estava de acordo com a possibilidade de darmos início ao processo. Com a minha resposta, Roma, aliás, a ordem dos frades, logo nomeou o postulador e 2 vice-postuladores já nomeados para que pudessem dar prosseguimento àquilo que seria necessário nos outros passos. Nós tivemos no ano passado, na última romaria do ano passado, a presença do postulador aqui entre nós e que nos deu mais algumas orientações e favoreceu também as exigências de outros passos aos quais foram dados e demorou, diríamos, um pouco, no sentido de que nós temos que dar os passos necessários, encaminhando pessoas para que fizessem as pesquisas dos devotos, a questão também dos devotos, no caso, mas a questão da comissão histórica, então foi determinado algumas tarefas que foram sendo cumpridas, inclusive na última romaria deste ano. Podemos ter presente já vários andamentos do processo, ou seja, dos encaminhamentos. Daí tinha que chegar ao momento no final do ano passado de conseguir então a anuência de todos os bispos de Santa Catarina, que era um dos passos. Os outros estão sendo dados ainda, porque é bem ampla a realidade, e nós então vamos percebendo que os passos estão sendo dados de forma devagar, mas
caminhando assim, com passos até além daquilo que nós esperávamos. E com essa resposta então que recebemos nesses dias, vem confirmar então a possibilidade de que nós estamos no caminho certo, e agora teremos nos próximos passos, outros passos que também são orientados pelo postulador da causa, que é Léo de Roma, e dos vice-postuladores. Aqui está a presença do Frei Alex, que também poderá nos dizer agora um pouco esse encaminhamento. Na verdade, a gente depende dos postuladores e vice-postuladores nas orientações com relação ao processo. E aquilo que está a meu alcance e ao alcance de nós aqui da Diocese, nós vamos fazendo os trabalhos que estão sendo pedidos ao longo do processo. E dentro daquilo que o Dom Mário falou, só complementando, tem toda uma parte documental de diálogo com Roma, Vaticano, da Diocese, pedido, anuência, o recolhimento das informações necessárias. Junto a esse trabalho, duas comissões estão trabalhando já há bastante tempo. Uma comissão recolhendo e descobrindo, garimpando as pessoas que conheceram Frei Bruno. E essas pessoas, dentro das possibilidades delas, podem dar um testemunho quanto à vida, quanto à santidade, quanto a fatos que envolvem a vida do Frei Bruno. Então foi um grande trabalho que aconteceu em Xaxim, aconteceu aqui em Joaçaba e aconteceu em Rodeio, identificando as pessoas que conheceram Frei Bruno e podem nos dar um depoimento sobre a vida e santidade de Frei Bruno. Do outro lado, uma outra comissão, que nós chamamos de comissão histórica, garimpando por onde Frei Bruno passou e trabalhou, documentos que possam de alguma forma remontar a sua história e a sua biografia. De modo especial, o Frei Clarencio, que esteve conosco na última Romaria, está coordenando esse trabalho, orientado, claro, pelos postuladores. E o Frei Clarencio passou em todas as cidades, paróquias, onde Frei Bruno esteve, fazendo esse recolhimento documental. Então, muita coisa já foi feita, os passos foram dados firmes e bem decididos e planejados, o que nos possibilitou chegar a esse momento hoje. Sou Juliano, do Jornal Diário do Vale, boa tarde. Esse nada consta, recebendo esse nada consta de Roma, do Vaticano, a partir de agora como é que funciona? Não tem nada consta, a Igreja Católica autorizou continuar esse processo. E agora? Agora então nós vamos marcar com o Dom Mário. O Dom Mário já estava tentando isso, organizar na sua agenda. Vamos nomear aquilo que a Igreja chama de Tribunal Eclesiástico. São pessoas que, delegadas pelo Dom Mário, vão interrogar as pessoas que conheceram o Frei Bruno. Nós fizemos, então, disse antes, o trabalho de garimpar, de descobrir quem foram essas pessoas, e agora essas pessoas vão ser interrogadas. Então, Dom Mário deverá, dentro em breve, nomear aquilo que a gente chama de Tribunal Eclesiástico. Quantas pessoas? São 4 pessoas que fazem parte desse tribunal. Todos da comunidade? Nós já, de alguma forma, indicamos alguns nomes, não sei se podemos dizer, já Dom Mário. Então, a gente chama o primeiro do juiz. O juiz vai ser o Padre Davi, trabalha aqui na paróquia vizinha. Isso. Davi Lenor, aqui de Valdoeste. O advogado que a gente chama será o Padre Clair Louveiro, lá da Diocese de Chapecó. Ele trabalha em Chapecó mesmo, envolvendo a diocese vizinha nessa preocupação, porque o Frei Bruno também trabalhou naquela diocese. E nós teremos aquilo que os documentos chamam de notários ou secretários, que são as pessoas responsáveis para fazer toda a parte documental desses interrogatórios. E as pessoas estão aqui conosco, também são lá de Xaxim, a Michele, que está aí, e o Cláudio, vão fazer parte da equipe. Então nós aguardamos o próximo passo oficial, o Dom Mário marcar uma sessão solene para dar posse a essa equipe e escutar deles o juramento de que farão o trabalho respeitando as normas da Igreja. Na outra ponta, nós continuaremos e teremos que agora sim redigir um documento histórico, uma biografia pautada sobre documentos históricos sobre a vida do Frei Bruno.
Esses dois trabalhos, os depoimentos a partir dos interrogatórios e a biografia pautada em documentação histórica, deverão formar um único documento que será enviado novamente a Roma para avaliação da Secretaria para a Causa dos Santos. Quanto tempo que esse tribunal vai ter para ouvir essas pessoas? Como nós já estamos bastante adiantados no trabalho De investigação. Eu imagino que em 3 meses nós consigamos interrogar todas as pessoas a partir do momento que o Dom Mário fizer a sessão solene de apresentação dessa equipe. Eu estarei com o vice-postulador, né, o Frei Estevão, né, na Jornada Mundial da Juventude, na semana que vem, e já estamos conversando como vamos ter um momento para definirmos, porque precisa da presença dele e talvez, e quase com certeza também, a presença do postulador de Roma. Então, essa questão vai depender dessas orientações de ambas as partes, para que possamos definir uma data para a nomeação e dar então a posse a essas pessoas que estarão envolvidas diretamente nesse processo. Então, eu dependo desta conversa na próxima semana para definirmos uma data em que haja possibilidade ou do postulador vir, ou ele delegar o vice-postulador para fazer estar presente nesse momento. Quantas pessoas devem ser ouvidas? O documento, a orientação do processo, nos diz que de 30 a 40 pessoas. Nós identificamos praticamente 200 pessoas que conheceram, mas que também têm um depoimento que seja substancioso sobre a vida do Frei Bruno. Dessas 200 pessoas, nós já fizemos uma triagem em torno de 80 pessoas. Essas 80 pessoas serão apresentadas ao tribunal e o tribunal deverá escolher de 30 a 40 pessoas para serem ouvidas. É o suficiente para recolher informações sobre as virtudes de Frei Bruno e poder compor o tribunal, o processo todo. Aproveitando isso também, se alguém de repente tem alguma coisa descrito do Frei, as correspondências que ele mandava, né? Também é de interesse nosso, não de termos a original, mas termos, mesmo que seja uma cópia autenticada, para que possamos também incluir junto ao processo. Isso será muito importante também. Muitas pessoas têm já nos oferecido, mas tem certamente outras pessoas que ou tenha e ainda poderão favorecer a nós. Complementando a sua pergunta, quanto tempo, nós sempre vamos pensando por etapas. E claro, uma etapa por vez, claro, querendo chegar lá com a canonização do Frei Bruno. Não é promessa, né, Dom Mário? Mas um desejo nosso de que essa etapa agora dos interrogatórios, da parte histórica, que nós possamos terminá-la para a procissão, a Romaria do Frei Bruno no próximo ano. Não é uma promessa, mas é um desejo, uma vontade nossa. Anda junto esses depoimentos, junto com a biografia, e depois concluído ele é enviado ao Vaticano? Sim, são comissões que estão trabalhando, claro, coordenadas, né, acompanhadas, mas são comissões independentes que vão fazendo as pesquisas e os trabalhos conforme as orientações que nós temos. Com relação a um outro aspecto agora, de repente o Frei Estevão pode falar melhor. Vocês estão trabalhando em cima da vida do Frei Bruno, já estão o conhecendo mais do que conheciam, né? E qual é o depoimento de vocês como religiosos sobre o Frei Bruno? Que já se tinha uma imagem dele muito especial, mas nós estamos caminhando para alguém que pode ser um santo, né? O que mudou nessa caminhada após colher informações e ver a vida de Frei Bruno de fato? Eu creio que a cada dia nós redescobrimos mais depoimentos e mais vem se firmando cada vez mais esse aspecto da santidade dele. Então, ao meu ver, isso está muito forte, muito entusiasmante, essa questão das pessoas, quando a gente dialoga, quando a gente conversa com as pessoas, tratando dos assuntos, dos pontos que são ventilados ou questionados, encontramos assim uma resposta que vem lá do coração mesmo, e expressão de fé.
é algo assim que emociona a todos nós. Depoimento pessoal, eu nasci aqui pertinho, em Bicaré, e cresci alimentando minha fé através do testemunho dos meus pais e escutando desde pequeno a vida, as histórias do Dom Frei Bruno. Então, sim, para mim é uma alegria e uma responsabilidade muito grande fazer parte desse processo, porque está muito ligado à minha fé. E quanto mais a gente se aproxima da história do Frei Bruno e das pessoas que conviveram com ele, não tem como não assumir isso. De fato é algo extraordinário de uma pessoa que foi capaz de viver um amor intenso a Deus e colocar a sua vida a serviço das pessoas. E isso de alguma forma mexe com a gente, nos desafia, porque nos faz ver como nós estamos ainda distantes daquilo que poderíamos ser. E talvez fazer um processo de canonização, organizar, não é apenas definir que uma pessoa é santa, mas fazer com que esse processo desperte no coração de cada um de nós o desejo de sermos mais santos e santas. E quem está envolvido nesse processo, falo isso de forma bem pessoal, isso é um desafio que toca o coração, nos desafia a fazermos da nossa vida um caminho de santidade. E nesse ano da fé, creio que está despertando ainda mais essa questão. Eu vejo assim com bons olhos, com bastante entusiasmo, essa expectativa que todos nós temos, e os devotos de modo especial, já desde o seu início, e agora vem se firmando cada vez mais, e creio que nós estamos colaborando, e ele mesmo está colaborando conosco nesse sentido. O próprio Frei Bruno está colaborando conosco, né? Quem somos nós perante uma figura tão simples, mas também de grande valor? E o que nos chama a atenção também, mediante a pessoa do Frei Bruno, que pelo menos não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas este homem que buscou de viver a sua vida, tanto é que o Vaticano hoje fala que não há nada que impeça que continuemos esse trabalho, esse processo da beatificação e canonização, um homem que dedicou a sua vida a serviço do Evangelho por onde passou. O que nos chama a atenção também como pároco da Catedral, nesses quase 4 anos que a gente está aqui, nessas demais romarias, últimas delas, é de vermos que as pessoas, das crianças aos idosos, aos jovens, nas romarias que tivemos aqui, quantas crianças, quantos adolescentes e jovens que não conheceram o Frei Bruno, e por essa divulgação de outras pessoas que vieram fazendo, a gente se enfatiza muito a pessoa da Dona Alcione Vaz com a sua família, o Padre Luiz, né, que aqui trabalhou. Então essa divulgação toda, hoje a juventude, né, adolescentes, jovens, porque muitas vezes pensamos mais em pessoas idosas, né? Mas a Romaria vem mostrar para nós que 50%, 60% dela é de crianças, adolescentes, jovens, né? Que se empolgam com a vida deste homem, e esta caminhada também com a Romaria, por meio da pessoa do Frei Bruno, uma busca também da santidade. Então isso é impressionante. Um outro fator muito importante e essencial de falarmos é este amor que os adolescentes e jovens principalmente, né, têm para com a pessoa, para com a vida e a ação que Frei Bruno realizou, e tudo isso obra também do Espírito Santo de Deus, que está aí agindo na pessoa desse homem que já se foi há tanto tempo, né? E assim, então, vem trazer essa grandeza também, né? Esse desejo, como o Frei Alex falou, da santidade. Existe como prever quanto tempo leva ainda para a beatificação e canonização? As pessoas quando ouvem, né, tem um sinal verde lá do Vaticano, já acredito que vai virar santo já. O que muda para a paróquia de Joaçaba caso isso aconteça? Eu creio que isso demora, né? Não é assim, são passos que estão sendo dados, importantíssimos, né? Esse passo de hoje, desse acontecimento, abre para nós e facilita todo o andamento.
toda canonização ela é relativamente demorada e não tem um tempo previsto. Depende de vários fatores. Por isso nós não podemos dizer, gostaríamos que fosse o quanto antes. Já o próprio postulador nos orientou ano passado, início desse ano também, que os passos vão sendo dados gradativamente e depende de vários setores, várias situações. Então nós não podemos afirmar o quanto tempo levará. Pode levar 5, pode levar 10, pode levar 1 ano, pode levar 10 anos, pode levar 100 anos. Tem casos assim. Mas esperamos que não seja tão demorado. Mário, muita coisa no sentido na questão do novo Papa Francisco. Como o senhor vê essa entrada de um latino-americano, assim, como Papa, em relação a essa questão da beatificação? Pode ajudar ou não tem interferência? Como o senhor vê nessa questão? Existe todo um processo de beatificação e canonização que respeita toda uma orientação prevista para qualquer canonização. O Papa vai receber no momento oportuno aquilo que será apresentado tanto por nós, aqui de Joaçaba, como também os próprios postuladores e, enfim, todas as comissões serão avaliadas, tudo isso. Com certeza também tem uma equipe no Vaticano que cuida dessa parte. São diversos processos também em andamento, né? E com isso nós temos que aguardar e o Papa, quando tiver tudo pronto, ele só vai dar uma prova. E aí a última palavra será com certeza dele. Esperemos que seja o Papa Francisco que possa canonizar para nós e quem sabe possa vir aqui, né? Existe algum milagre já reconhecido ou que vocês têm conhecimento que possa ser levado em consideração pelo Vaticano? Veja assim, escutando as pessoas, conhecendo quem tem devoção a Frei Bruno, existem muitos milagres, muitos. Quem participa da Romaria e conversa com os romeiros, escuta isso de viva voz. Agora, para o processo de beatificação e depois, na segunda etapa, a canonização, nós precisamos sim apresentar no primeiro momento um milagre para a beatificação e depois mais um para a canonização. Porém, esse milagre apresentado deve ser de fato algo extraordinário, um milagre, mas que possa de alguma forma ter um respaldo científico. Ou seja, passando pelo crivo da ciência, os peritos devem dizer: olha, aqui aconteceu algo que a ciência não pode explicar, tem algo de extraordinário. Não que os cientistas vão afirmar que seja ou não seja um milagre, porque isso, milagre é uma linguagem da fé, próprio de quem traz Deus no coração. Mas a ciência vai ter que nos dizer: olha, essa situação, este caso, não existe uma explicação científica. Então sim, nós precisamos apresentar dentro do processo um milagre. Por exemplo, vamos tomar um milagre de cura de alguma doença grave, alguma situação. Para que seja válido, nós temos que ajuntar toda a documentação médica, depoimento, exames, tudo que for possível para dizer de fato, tínhamos uma situação que não tinha mais solução, pela intercessão de Frei Bruno, isso foi transformado pela graça de Deus. Então nesse aspecto sim, temos inúmeros milagres, mas temos que escolher no primeiro momento um e depois o segundo milagre que tenha assim um respaldo científico. Já tem esse milagre que vai mostrar? Nós estamos no trabalho ali de recolhimento de depoimentos, já identificando alguns, e também junto com as interrogações, os interrogatórios que vamos fazer, já estamos também conversando com essas pessoas e tentando encontrar aqueles onde a gente consiga ter uma comprovação, ou aliás, uma documentação científica. Temos alguns casos que estamos estudando e acompanhando já. Tem que ser dois, um para a beatificação e outro para a canonização. Sim, primeiro momento para a beatificação. Esse para a beatificação, ele deve ter acontecido depois da morte de Frei Bruno até o momento da beatificação. E o segundo milagre deve acontecer depois da beatificação até o momento em que for apresentado.
A gente sempre diz que o segundo milagre, então, depende muito mais da ação do Frei intercedendo junto a Deus do que do trabalho da equipe que está coletando os dados. Ok, é isso? Mais alguma pergunta? Então agradecemos a imprensa toda, né, pela presença e pela divulgação também desse acontecimento. Com certeza nossa